5 a 0, Lula levou 5 a 0 no STJ. É fantástico. Depois do 3 a 0 no TRF4, tomou agora a goleada de 5 a 0 no STJ. Já tem gente somando, né, o voto do Sérgio Moro, com mais dos 3 desembargadores, dos 5 ministros do STJ. Gente, vocês podem fazer o cálculo, as estatísticas que vocês quiserem. É fantástico. O Lula virou uma unanimidade no judiciário. Virou uma unanimidade. Quem dera essa unanimidade prevalecesse no STF. Agora, uma coisa é certa. A decisão de hoje, julgamento de hoje, de que eu estou falando? Quem não acompanhou, deixa eu explicar. Gente, hoje teve, como eu avisei ontem, o julgamento na quinta turma do STJ, o julgamento do HC, do habeas corpus de Lula, né? Aquele que havia sido negado liminarmente pelo vice-presidente do STJ, hoje ele foi julgado na turma e indeferido. Isso é importantíssimo. E agora vamos para as consequências disso. Bom, primeiro que uma situação como essa empareda ainda mais os ministros do STF, porque uma coisa é você ter um julgamento, né, com um placar apertado, né? Os petistas, inclusive, achavam que ia ser 3 a 2, depois 3 a 2 primeiro a favor do Lula, depois 3 a 2 contra o Lula, mas eles esperavam que houvesse divergência. E com esse placar unânime, o STF fica numa situação muito complicada, porque os ministros vão fazer o quê? Vão desconsiderar, né, a análise, a avaliação do próprio STJ. É claro que a gente sabe que tem muito ministro ali que está pouco se lixando para isso, mas é um dado a favor da Lava Jato, um dado a mais contra o Lula. E o Lula, o que a defesa fará agora? Bom, primeiro que precisa, ou a defesa precisa fazer ali um adendo, né, uma espécie de aditivo ali no HC, no pedido do HC, que já foi para o plenário, né? Está faltando a Carmen pautar, e a Carmen diz que não vai pautar, já falo disso, mas a defesa precisa mudar alguma coisinha nesse HC. Por quê? Porque o HC, que foi impetrado no STF, ele fazia referência a uma decisão monocrática, né, do vice-presidente do STJ. Então ele era um recurso contra uma decisão monocrática. Agora não, agora ele passa a ser um recurso contra uma decisão colegiada. Então tem gente com quem eu falei, juristas e até ministros do STF, que acham que o certo seria a defesa de Lula apresentar um novo habeas corpus, né? Um novo habeas corpus. Mas a gente consultou, o Diego, nosso repórter, estava acompanhando o julgamento no STJ e questionou o Sepúlveda Pertence e o Zanin, ao final do julgamento, sobre justamente esse HC. Claro que eles estavam ainda meio atordoados, mas eles disseram ali que não, já tem lá o habeas corpus no STF, a gente não vai apresentar outro. Então, se a defesa resolver manter esse entendimento, eles vão fazer, obviamente, uma mudança e um adendo nesse habeas corpus que já está lá, mudando justamente essa questão. É um detalhe, mas é importante porque muda uma série de coisas. Só que, dependendo do acórdão que saia, né, com todo o julgamento, todos os votos, né, os votos foram unânimes, mas cada ministro fez uma observação diferente. Então, no acórdão, na publicação desse acórdão, talvez a defesa de Lula, ao analisar isso, veja que é preciso mudar, né, o fundamento do habeas corpus, né? Lembrando que esse é um habeas corpus preventivo. Então, tudo leva a crer que a defesa fica numa situação que empurra para a apresentação de um novo habeas corpus. Se isso acontecer também, obviamente que vai voltar a estaca zero, volta para a mão do Fachin precisa reanalisar o habeas corpus, e isso demora, isso leva mais tempo, e o risco de Lula ser preso no meio do caminho aumenta. Então, eles vão estar jogando com essas duas questões, né? O tempo corre contra o Lula, né? Então, embora haja essa necessidade de você modificar, de repente, a fundamentação do habeas corpus, ou alterar, né, esse coator, né, que é a quem o recurso é dirigido, né, contra a decisão de quem o recurso é dirigido. Nesse caso, era uma decisão monocrática, virou uma decisão colegiada. Então, tudo isso empurra a defesa para um novo HC. Mas, por outro lado, ela sabe que se demorar mais, o risco do Lula ser preso aumenta, porque vai haver a decisão do TRF4
em cima do recurso, né, dos embargos declaratórios que a defesa apresentou lá em Porto Alegre, no TRF4. Então, essa é a situação. Teve muita gente que me perguntou assim, Cláudio, se o Lula, uma vez que o Lula tenha esse HC preventivo negado no STJ, ele poderá, depois de preso, apresentar um novo pedido de habeas corpus? Sim, gente, ele pode sim, e obviamente poderá fazer isso no STJ e depois no STF, normalmente, porque aí já é uma outra situação. Deixa de ser um habeas corpus preventivo e passa realmente a ser um habeas corpus para a soltura dele, né? A gente espera que ele já esteja preso quando entrar com um novo habeas corpus. Isso realmente pode acontecer se ele não fugir, etc., né? Se ele for realmente preso. Então, essa é a situação. Importante essa decisão do STJ, importantíssimo esse placar, e a gente ficou realmente satisfeito porque até mesmo o Ribeiro Dantas, que era aquele ministro, né, que lá atrás entrou naquela polêmica, chegou a ser investigado, depois arquivaram a investigação, ministro nomeado por Dilma Rousseff, ministro foi suspeito de estar tentando interferir nas investigações, foi suspeito de tentar libertar o Marcelo Odebrecht, chegou a dar um voto, né, pela libertação do Marcelo Odebrecht lá atrás, no primeiro habeas corpus do Marcelo Odebrecht. O próprio Ribeiro Dantas fez hoje um voto absolutamente alinhado com o resto do plenário não, da quinta turma do STJ, então negando o recurso do Lula. Lembrando, gente, que olha, desses 5 ministros, um foi nomeado por Lula, outros 3 nomeados por Dilma Rousseff. Então a gente estava realmente na expectativa de como seria o comportamento desses ministros que foram nomeados pelos governos petistas, né? E, de fato, eles mantiveram o entendimento jurídico, né? A imparcialidade, a independência, a autonomia necessária a todos os ministros de tribunais superiores. É claro que isso vem dentro de um contexto, né, que envolve, inclusive, aquela Operação Jabuti, que mostrou que tem filho de ministro do STJ recebendo dinheiro do Orlando Diniz, desviado do Sistema S, enfim, aquela história toda que vocês já sabem, já falei aqui, envolve também o advogado Lula, né, que recebeu mais 60 milhões, enfim. Isso colocou muito em evidência os filhos dos ministros trabalhando nos bastidores, deixou muito na vitrine, né, o STJ, né, o STJ acabou virando uma espécie de vidraça também disso aí. Então, é claro que isso deixa o pessoal com o pé atrás. É a mesma situação, o ambiente é muito importante sempre. Eu vou lembrar a vocês que no início da Lava Jato, no início assim, né, no segundo ano especialmente, depois que começaram as grandes prisões, o clamor das ruas, né, tanto no primeiro ano como no segundo, o clamor das ruas manteve a pressão nos tribunais superiores. Nós tivemos sucesso, né, em evitar a libertação de vários desses criminosos, muitos deles acabaram optando pela delação premiada. Depois, isso já no terceiro ano da Lava Jato, se arrefeceu essa pressão e os ministros se sentiram mais à vontade, né, para tomar suas decisões, o que realmente isso vem acontecendo. Então é importante que novas descobertas da Lava Jato também reforcem essa pressão e ajudem assim, as pessoas, né, que se deem motivo para as pessoas se manifestarem, né, aumentem, façam com que haja um clamor social maior. Quer dizer, você como cidadão passe a pressionar, né, seja nas redes, seja nas ruas. É sempre importante a gente estar atento, a gente traz a informação e vocês usam essa informação para demonstrar reações, demonstrar insatisfação, especialmente em relação a essas decisões, muitas vezes questionáveis, né? Então, é essa a situação hoje. A gente entende os motivos que levaram os ministros a fazerem isso, talvez esse contexto tenha ajudado a essa decisão unânime. Obviamente que o que importa é o resultado do julgamento, mostra que o Lula perdeu seu poder político, seu poder de pressão nos tribunais superiores, e isso é muito importante, porque ele é o cara que indicou, ou que botou alguém que indicou, né, a Dilma, ou foram ministros indicados por ele, ou pela Dilma, né, a gente sabe que tem muito ministro aí que foi nomeado pelo Lula ou pela Dilma, e
talvez agora esses ministros se sintam mais à vontade, né? Porque o tamanho do Lula se reduziu muito. O Lula perdeu essa força política que ele tinha. Então isso também, obviamente, que pesa nessa equação. Então, situação muito bacana. Além disso, tivemos uma decisão aí importante do Barroso no inquérito dos portos. Aliás, esse inquérito dos portos está gerando muita confusão, né? Então eu estou ressaltando isso porque a decisão de hoje é um escândalo. Ontem, quando eu gravei o vídeo antes da decisão de vir à tona a decisão do Barroso de quebrar o sigilo do Temer, né? Muita gente falou, pô, você não vai comentar? É porque eu já tinha gravado o vídeo. Então, hoje eu comento essa decisão de ontem, né, que não é de ontem, mas que veio à tona ontem, de quebra do sigilo do Temer. É uma decisão que é importante para a investigação, né? E se o Temer não deve, né, não teme, né, a investigação, então não há problemas, não há. Ele está dizendo aí, pelos assessores estão dizendo que ele está sendo perseguido, né? Volta novamente aquele discurso de perseguição política que o Lula já gastou bastante, mas é importante o seguinte, olha, né, a investigação tem que acontecer. Se a pessoa é suspeita, né, que coloque os seus sigilos em cima da mesa. Né? Se não faz isso de forma voluntária, que seja feito por medida judicial. A gente tem que ver se esse sigilo, que ainda não há informação detalhada, se há quebra do sigilo bancário, telefônico, telemático, porque isso importa muito justamente pelas comunicações que podem ter sido estabelecidas aí do Temer com o Rocha Loures, né, o seu assessor, em função justamente de toda a articulação que o Rocha Loures fazia para a aprovação lá do decreto dos portos, que supostamente teria beneficiado a Rodrimar a pedido, né, do Temer. Então, esse é o contexto. Agora, o que hoje veio à tona, que é muito grave, é um escândalo, é justamente essa acusação que o Barroso está fazendo, porque ele percebeu que os advogados do Temer fizeram na petição referência a procedimentos que são, segundo o próprio Barroso, absolutamente sigilosos, quer dizer, procedimentos que ainda estão sigilosos, inclusive para a defesa do Lula. Então, do Temer. Então, como é que a defesa do Temer teve acesso a procedimentos sigilosos? Houve vazamento. E o Barroso, então, pede novamente que esses dados sejam levados à investigação que ele já mandou abrir para apuração de vazamentos do inquérito dos portos. Isso é muito grave, porque a gente teve justamente a suspeita envolvendo o diretor-geral da Polícia Federal, Fernando Segovia, em função desses vazamentos. E ainda está havendo a troca de comando. O novo comando não assumiu, né? E o outro ainda está deixando a PF. Então, vários diretores, hoje eu conversei com algumas fontes, e vários diretores que precisavam assumir ainda não foram, né, não assumiram oficialmente seus cargos. Então, fica aí, paira sobre todos a suspeita do vazamento, obviamente, paira sobre os que estão deixando, né, a Polícia Federal a suspeita do vazamento, tanto da parte da Polícia Federal como parte também do Ministério Público. É preciso apurar esse vazamento, que é um vazamento que beneficia o investigado. Né? Aqui a gente não está falando de apuração de imprensa, de nada disso. A gente está falando de um vazamento destinado a beneficiar o investigado, que vem a ser simplesmente o presidente da República, né? Então, que tem ascendência sobre a Polícia Federal e que pode sim fazer pressão para que haja vazamento. Então, isso precisa ser apurado, gente. Isso é motivo para uma investigação, inclusive no Congresso. Isso é muito grave, muito grave. É preciso que a gente dê a exata dimensão dessa questão. É o uso da máquina pelo presidente da República para escapar ou para se beneficiar de uma investigação que pesa contra ele, quer dizer, na qual ele é o alvo principal. Então, a gente precisa acompanhar isso, ver o desdobramento disso e cobrar das instituições a apuração e o esclarecimento absoluto desses vazamentos, como está sendo feito, inclusive, pelo ministro relator Luiz Roberto Barroso. É isso aí. Ficamos por aqui, a gente volta amanhã. Muito obrigado pela audiência, compartilhem o vídeo e me sigam nas redes sociais. A gente se fala amanhã. Um abraço a todos. Tchau.